Olá, Rafael, como é que você Olá, tá? tudo bem? Obrigado. E você? Tudo certinho, tudo certinho. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando sobre transição de carreira. Será que foi programada? Será que não foi? Vamos criar expectativa aí, né, Rafael? O pessoal conhecer a tua história. A gente vai falar como o arquiteto foi parar dentro da área acadêmica. Estamos todos curiosos. Mas antes eu vou me apresentar rapidamente, vai que alguém não me conhece, né? Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano e aqui a gente fala sempre de carreiras e mercado de trabalho na Itália. Rafael, você quer se apresentar brevemente para o pessoal te conhecer e depois a gente vai entender um pouco a tua história. Claro, claro. Bom, boa noite para todo mundo que está aí ligado. Obrigado, Marcela, pela oportunidade de ter essa conversa. Bom, sou Rafael Pitocha, sou brasileiro, tenho 37 anos e vivi no Brasil, em São Paulo, até os 30 e depois me mudei para a Itália, enfim, para estudar. No Brasil, eu me formei em arquitetura e trabalhei no mercado da arquitetura até os 30 anos. E depois, quando eu vim para a Itália, as coisas mudaram um pouco, né? Enfim, aí a gente vai destrinchar um pouco a minha Ex- história hoje. Exatamente. Então, assim, o teu background é de arquiteto. Você sempre trabalhou com arquitetura no Brasil. Quantos anos? Ah, foram, olha, se a gente contar o período de estágio, né? Porque no Brasil a gente já começa a estagiar cedo e tem muita responsabilidade. Foram, vejamos, foram 10 anos no mercado de arquitetura. 10 anos no mercado de arquitetura. E por que Itália? O que aconteceu? Você chegou ali, estava no Brasil, trabalhando. E eu imagino que você estava satisfeito com a tua carreira no Brasil, só para saber? Então, eu tava muito contente, assim, com a minha carreira no Brasil, mas eu tava sentindo já a necessidade de dar um passo, né? De, de, de poder ter mais responsabilidade, enfim, de continuar crescendo no meu trabalho. É, Esse sorrisinho, Rafael, você sabe qual é? Que eu já conheço você, né? Porque o Rafael ali foi o meu aluno e também a gente acabou um percurso de consultoria agora. Então, assim, eu sei que o Rafael gosta de um desafio, né, Rafael? pois é, Então, também foi isso que aconteceu no Brasil, então. Você estava sentindo falta de desafio. Olha que interessante. exatamente. Estava sentindo falta de um desafio. Porque eu me formei em arquitetura, trabalhei durante a faculdade, o estágio, todos os estágios foram no âmbito de estúdios de projeto de arquitetura, né? E depois, mais um ano e meio, quase 2 anos, continuei trabalhando, depois de formado, continuei trabalhando nessa área. Depois eu passei a trabalhar no mercado de desenvolvimento imobiliário, que eu me apaixonei, gostei muito, comecei a trabalhar numa grande empresa de São Paulo, enfim, mas que atua no Brasil inteiro e em outros lugares, em outros países da América do Sul e nos Estados Unidos também. É, trabalhava na parte que é na divisão que eles chamam de renda recorrente, ou seja, essa era uma incorporadora, né? Os negócios, as construções que eles construíam e não vendiam, que eles mantinham para alugar e, enfim, ter essa renda recorrente, que é, na maioria eram shopping centers. Então, eu acabei me especializando nesse mercado, desenvolvimento imobiliário, arquitetura de shopping centers. Então, eu tive diversas funções dentro dessa empresa, pelo fato de ser uma empresa grande, eu cresci muito e cresci transversalmente, assim. Fui me especializando cada vez mais na gestão de projetos, não só o projeto de arquitetura em si, mas do projeto como entendido como business, né? Assim, como negócio mesmo. E por que a Itália? Bom, a minha família paterna é de origem italiana, como quase todo mundo em São Paulo, né? E eu sempre fui muito ligado a essa origem familiar, a cultura, enfim, sempre olhei a Itália com muita admiração e sempre tive um sentimento de pertença muito grande. Bom, isso desde muito cedo. Por que eu decidi vir para a Itália estudar? Porque quando eu me dei conta que eu tinha necessidade de adquirir competências profissionais, próprio no âmbito da gestão de projeto, né? Porque estudando arquitetura, a gente não aprende project management, né? A gente aprende a ser arquiteto.
Para continuar a crescer no meu trabalho, eu tinha entendido que me faltavam essas competências, né? Sobretudo no que diz respeito à administração, né? À economia da empresa em geral. Eu comecei a procurar cursos no Brasil, né? E os cursos que eu encontrei no Brasil custavam uma fortuna, assim, o olho da cara, aqueles que eu queria fazer. E além disso, morando no Brasil, enfim, eu estava procurando cursos que me permitissem trabalhar e continuar a fazer esse curso. A um certo ponto que eu falei, ok, vai, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? Então vamos ver o que que tem lá fora. Aí eu Olha comecei a que olhar. tremendo. É, Repete essa frase, que essa frase é linda, Rafael. Repete, por favor. sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? Então vamos alargar os horizontes ao máximo. Não que Não o fazer um mesmo curso no Brasil. resultado, né? Não o mesmo resultado, mas dá o mesmo trabalho. Exato, exato. É Muito isso aí. legal, muito legal. Porque é interessante também entender, tipo, aonde as tuas chavinhas foram virando, né? E, enfim, aí comecei a largar os horizontes, comecei a procurar nos Estados Unidos, na Europa, e por coincidência, um dia estava dando carona para um amigo no carro e a gente pegou um mega congestionamento em São Paulo. E, Estranho. pois é. E aí a gente bateu um papo sobre tudo, assim, aí em um certo ponto a gente começou a falar sobre o desenvolvimento das nossas carreiras, né? E ele me contou de um master que ele tinha acabado de fazer, há um ano mais ou menos, na Itália, em Milão, que tinha sido muito importante para ele, que tinha dado essas competências que eu estava procurando, né? Que tem a ver com administração de empresa, enfim, gestão de projetos, etc. E ele tinha mudado mesmo a carreira dele, porque eu, trabalhando nessa empresa, eu fui me afastando, digamos, da parte mais técnica da arquitetura e fui me aproximando sempre mais desse âmbito Business, de né? gestão, é, de administração. E para ele tinha sido exatamente isso. Aí eu falei, pô, vamos ver, né? Aí cheguei em casa, fui procurar esse curso na internet, achei, gostei, baixei, coloquei o e-mail para ter a brochure, né, o flyer. Aí já na segunda-feira, como eu tinha deixado o e-mail, já entraram em contato comigo, a gente começou a falar e as coisas foram dando certo. Inclusive era 2014, e né, tinha aquela expectativa que a partir de 2015, depois da eleição, as coisas não iam ser mais a mesma coisa, qualquer que fosse o resultado da eleição, né, não ia ser mais a mesma coisa. Inclusive, o diretor da minha área, da empresa onde eu trabalhava, que é uma pessoa que eu estimo pra caramba, assim, que eu sempre olhei com muita admiração, eu falei para ele, falou, ó, tô pensando em ir para a Itália fazer esse curso, que você acha? Ele falou, vai mesmo, porque aqui ano que vem você não vai perder nada. E a Itália é ótima, ele também tinha estudado aqui, em Milão. Ele falou, vai, estuda lá, sim, depois você volta. E eu vim pra cá com essa ideia, né? Vou fazer o master, depois eu volto. E aí mudou tudo depois. Ok, então você veio, você é italiano, né? Você tem a cidadania italiana. E Exato. a tua motivação era aprender mais, né? Então, assim, porque é importante eu tô falando isso, porque cada um de vocês que estão nos ouvindo, vocês têm estilos diferentes. Vocês têm necessidades e motivações diferentes, a gente precisa entender. E aquela do Rafael é querer aprender mais, é querer ter desafios, né? Ser desafiado. Então, você sentiu que era um momento que, com 30 anos, né? A gente acha, Exato. estava um pouco estagnado, que era um pouco de Hum, movimentação, e decidiu vir para a Itália para estudar. para Conta um estudar, exato. pouco como foi porque muita gente me escreve, Marcela, eu estou pensando em estudar na Itália, vale a pena. Conta a tua experiência. Como é que foi na universidade aqui, Rafael? Você gostou? Como foi a tua experiência? Eu gostei muito, mas eu aprendi também algumas coisas sobre isso, né? Como procurar um curso aqui, né, na Itália, sobretudo olhando a minha realidade. Foi uma ótima experiência. Eu fui estudar na Universidade Católica, do Sagrado Coração, né, de Milão, e especificamente na Escola Superior de Administração e Economia, né? Uhum. Aprendi muito, inclusive na direção do que eu estava buscando. As matérias, por exemplo, contabilidade, nunca tinha estudado, enfim, estratégia, todas essas coisas. Me fascinei por muitas dessas matérias, fazer um business plan, por exemplo, eu nunca tinha feito, que era o que eu estava sentindo que eu precisava.
Era um master internacional, todo em inglês, porque naquela época eu ainda não falava italiano fluentemente. E como a minha ideia não era vir para cá e morar, eu falei, bom, deixa eu fazer um master em inglês, né, onde eu possa depois usar muito livremente tudo que eu aprendo em qualquer outro lugar, né, porque eu estava aberto para tudo, para ir para qualquer outro país ou para voltar para o Brasil depois do master. Foi bacana, foi bem bacana. Mas eu não prestei atenção numa coisa, que eu acho que é bacana falar aqui Conta tudo. para quem está ouvindo a gente, que é, eu vim para cá com 30 anos, já com um pedaço da carreira, já tinha começado minha carreira, né? Tinha 10 anos de experiência no mercado de arquitetura, enfim, já tinha uma profissionalidade. Não sei se fala assim em português, mas enfim, fazer uma tradução rápida do italiano, já Já tinha um tinha background de experiência, né? esse Já tinha um background, background de exato. experiência. E aí, eu não prestei atenção numa coisa, que é como eu voltaria para o mercado de trabalho depois de ficar um ano afastado. E aí, quando chegou a hora, quando estava terminando o master, eu comecei a falar, e aí? E aí, como que eu vou fazer? Porque aqui na Itália tinha um monte de desafios na frente, né? Além daqueles que eu estava buscando de desenvolvimento profissional, tinha todos os desafios de se adaptar num país novo. E, eu tive a minha cidadania reconhecida depois que eu já estava aqui, né? Porque antes de vir para cá, eu nunca tinha ido atrás. Como eu vim para cá e acabei ficando, até que eu decidi ficar de vez, falei, bom, acho que está na hora de ir atrás, né? Então, aí a gente foi atrás dessa. Minha família me ajudou muito no Brasil para isso, enfim. É, e aí consegui a cidadania. Mas esse ponto é muito importante, eu acho. Quando se faz um curso de alta formação e já tem a carreira aviada, né? Assim, o ideal é prestar muita atenção como esse curso vai te ajudar a se reinserir no mercado de trabalho. Ou seja, se tem um serviço de placement, etc. ah, legal. Exatamente. E lembrando que, depois a gente vai chegar nisso, mas assim, não é qualquer pessoa que está dizendo, é uma pessoa que veio, estudou na Itália e trabalha numa universidade hoje. Então, assim, leva em consideração esse aspecto. Porque, Rafael, muitas vezes eu vejo que as pessoas dizem assim, ah, Marcela, eu vou para a Itália, faço um curso e esse curso vai me ajudar a encontrar trabalho. Hum. Nem sempre, no sentido, não é que tenho que fazer um curso para trabalhar na área, não é que você precisa ter um título italiano, um curso italiano, porque a maioria dos meus alunos, clientes, etc., eles não estudam na Itália, né? Eles pegam o background que eles têm no Brasil e aplicam aqui. É claro que eu não estou dizendo que vocês não podem estudar na Itália, eu estou querendo dizer que não é, tipo, complementar, não é que eu tenho que estudar na Itália para conseguir trabalho aqui. Então, assim, é claro que estudar na Itália sempre é uma coisa muito positiva, né? O Rafael, ele veio aqui para estudar, depois ele decidiu ficar. E eu também estudei na mesma universidade, né, Rafael? É isso aí, somos da mesma alma mater. Exatamente. É, Então, como foi depois? Você fez o curso, tomou a decisão de ficar. Ah, e por que você decidiu ficar aqui na Itália? então, esse curso que eu fiz, é um curso de administração com duas áreas principais, sustentabilidade e empreendedorismo. Junto comigo veio para a Itália uma amiga, caríssima, fazer um outro curso numa outra universidade sobre direção na moda, né? Ela é uma estilista. E ela tinha uma Acho que eu ideia conheci de uma... ela. Conheceu. Foi a minha aluna. É isso aí. Ela tinha uma ideia de uma startup na cabeça e, bom, eu tinha acabado de estudar, tinha acabado de acabar o período em aula, né? Era o período do estágio, enfim, ou da tese que a gente tinha que escrever. E, e ela me falou dessa ideia. Eu falei, bom, acho que eu consigo escrever com você um business plan, né? Te dar uma forma para essa ideia que você tem. Então a gente junto escreveu um projeto, um business plan e começou a fazer inscrição nesses concursos de incubação, né? Isso em 2015. Aí a gente logo já foi selecionado para um, depois foi selecionado para outro. Fazendo esses concursos, a gente foi aprendendo, aprimorando o business plan, né? O que era requisito, como a gente conseguiria fazer um projeto apresentado melhor, foi aprendendo, né? Até que a gente ganhou um concurso na Católica, inclusive, numa área completamente diferente da onde eu tinha estudado.
E aí a gente foi incubado por um ano. E aí quando você tem um sinal desse, assim, e a gente foi selecionado para um monte de concurso, inclusive chegando à última, penúltima etapa de concursos internacionais, etc. E aí depois desses sinais a gente falou, bom, acho que merece, né, a gente dar uma chance para isso. Ok, E a gente isso foi decidiu ficar durante a universidade, durante o Master, exato. Porque o durante o Master ele era master. composto de 5 meses de aula, de aula, exato. Depois, 4 meses, 5 meses, mais ou menos, ou para escrever a tese ou para fazer estágio. O estágio quase não tinha, assim, era bem raro. Era mais, você fazia um project work, uma tesezinha, assim, aplicada, uma consultoria para alguma empresa que existe, enfim. Agora, estão perguntando o que é incubado. Agora, a incubação, vamos ver, a incubação as startups, startup é uma empresa que está nascendo, né? Um jeito de fazer empresa que ficou muito difundido nos últimos anos. E essas empresas, esse jeito de fazer empresa, ele se caracteriza por algumas coisas, uma das quais eu tenho uma ideia, tenho uma cabeça ou tenho uma capacidade para bolar uma empresa e levá-la adiante, mas eu não tenho dinheiro. Então, eu peço dinheiro para quem tem e quem acredita na minha ideia. Os incubadores são normalmente são instituições que acolhem dentro de si essas empresas nascentes, essas startups, que precisam de algumas competências que elas não têm, porque normalmente, assim, são, sei lá, muitas são jovens, estão na universidade, estão acabaram de sair, ou mesmo que não sejam jovens, mas sei lá, são 3, 4 pessoas, e não é que 3, 4 pessoas têm todas as competências que são necessárias para levar adiante uma empresa. Então, eles podem dar mentoria, podem te dar acesso a um network de empresas, de investidores, enfim, ajudam. É como se fosse pegar um pintinho que acabou de nascer, ou um recém-nascido prematuro, e deixa ele ali num ambiente que é propício para o crescimento dele até um certo ponto. Aí, quando a empresa já tem a capacidade de andar com as próprias pernas, sai da incubação. É isso. Perfeito. Obrigada pela explicação. Ok, então você viu que estava se movimentando, começou a participar de projetos, viu que tinha um movimento diferente, de repente oportunidades diferentes, e você falou, vou ficar na Itália. Isso. E quando é que a gente se conheceu? A gente se conheceu no, no ano de 2017, se eu não me engano. Ah, então demorou um pouquinho. Tá bom, tá bom. Demorou. Então tá, então você está em Exato. 2015, o que aconteceu em 2016? O que aconteceu depois que você decidiu ficar aqui? Isso, então, a gente começou a fazer a startup, a levar adiante isso, para apresentar os projetos, etc., a partir de setembro, a fim de agosto, setembro de 2015. Fim de 2015, a gente conseguiu, a gente venceu o concurso, 2016 a gente teve a empresa incubada. Então, uma preocupação minha muito grande, que me dava agonia, inclusive, era ver, ok, estou aqui tentando, apostando minhas fichas nessa oportunidade, mas ao mesmo tempo eu estou 2 anos já longe, 1 ano e meio, longe do meu mercado de trabalho. A impressão que dava é que ia ficando cada vez mais longe as oportunidades de voltar para ter um bom emprego, né, no Brasil, enfim, ou aqui também. Aí eu falei, ok, vou me dar 1 ano para tentar fazer essa startup virar. E foi isso. Foi 1 ano. Depois de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, mais ou menos, eu consegui um trabalho no escritório de arquitetura, que inclusive estava projetando um shopping center, depois foi cancelado no norte de Milão, ali Sesto San Giovanni, Cinzelo Balsamo, aquela região. Eu fui contratado nesse escritório por conta dessa minha experiência no Brasil, né, com shopping centers, porque a gente tem muito mais experiência no Brasil do que os italianos têm aqui, né, porque shopping center é uma coisa bastante recente, eles são muito menores, enfim, e esse ia ser um shopping center grande. Enfim, arranjei esse emprego, quando apareceu essa oportunidade, eu falei, aqui está a oportunidade de colocar o primeiro pé no mercado de desenvolvimento imobiliário. E não era exatamente ainda a minha área específica, porque ali eu ia fazer projeto, né? Não ia fazer desenvolvimento imobiliário. Mas eu falei, bom, preciso começar de algum lugar. E era um ótimo escritório, enfim. 5 meses depois que eu entrei nesse escritório, o cliente cancelou o projeto por problema legal, enfim, não ia conseguir. Aí cancelou o projeto e eu fiquei sem trabalho.
Quando eu fiquei sem trabalho, a gente se conheceu. E como é que você ouviu falar de mim? Que isso eu acho que Foi, não perguntei. foi através da Nayara, da minha amiga com quem eu fiz a startup. Porque no fim das contas ela também, sei lá, ela ainda levou adiante a startup uns 3 meses, mas acabou que ela também decidiu fechar e ir para uma outra, voltar para a área dela, né? E aí ela acabou te conhecendo e falou para mim, eu achei muito bacana e a gente foi fazer o curso junto. E como é que foi a tua experiência no curso? Quando ele fez o curso era presencial ainda, né? Isso, isso. Foi ótimo. Foi muito bom, assim, foi tão boa a experiência que foi a razão pela qual no finzinho do ano passado eu te procurei de novo, assim, né, pra gente começar esse percurso que a gente fez de coaching. Sim. Me fala, não sei, três coisas que você levou, tipo assim, que para você foi importante, porque eu acho que cada Tá, um, o curso a gente trabalha todos os aspectos, né? Desde como é o mercado de trabalho italiano, definição do objetivo profissional, currículo, carta de apresentação e tantas outras coisas, mas cada um leva, às vezes é uma frase, às vezes é um ensinamento, às vezes é um clique, às vezes é, tipo, o que que fez a diferença no teu percurso depois do curso? então, é justamente isso, assim, o fato de que eu levei muitas, assim, coisas muito importantes para mim nos anos depois que eu fiz que eu fiz o curso com você, que é o motivo pelo qual eu digo que foi tão boa a experiência. Então, eu posso citar como primeiro ponto o fato de entender melhor a importância do networking na Itália, inclusive para procurar trabalho. Como você se coloca, enfim, é, procurar de um certo jeito as vagas de trabalho, entender o mercado de trabalho, as características, a dimensão, enfim, as dinâmicas e, sei lá, de repente encontrar a pessoa-chave e mesmo que você não vá fazer uma entrevista com ela, falar, escuta, vamos tomar um café, você me explica alguma coisa. E as pessoas às vezes topam, né? Assim, você começa a se fazer conhecer e de Exatamente. coisa nasce coisa, né? Como eles falam aqui na Itália. Então essa é Partenza uma coisa, com maceitosa. certeza. E só para sottolineare, hoje a gente tá meio italiano, meio português, vocês têm que aprender italiano, né? É por isso que a gente tá falando um pouco italiano. É uma coisa que eu sempre digo, tipo, antes de procurar trabalho, a gente tem que procurar informação, porque a informação faz a diferença, Uhum. né? Então, assim, ter detalhes sobre o próprio mercado, né? Conversar com pessoas, isso é fundamental. Assim, não necessariamente a gente encontra trabalho quando a gente toma um café. De repente tem um dos cafés que funciona, mas enquanto você está tomando café, conhecendo pessoas, você, Exato. né? Então essa foi uma coisa que É você isso mesmo. levou, eu acho, para tua carreira, para a vida e ok. Exato. Uma outra coisa muito importante é a maneira de. Duas coisas, na verdade, né? Que no fim das contas, a síntese é o modo de se apresentar. Ahn, quando Quando eu fiz o curso, eu comecei a olhar para minha carreira e ver que eu tinha feito muita coisa e que eu tinha uma experiência muito válida, que eu tinha uma bagagem que poderia ser vendida e que ela era, inclusive, mensurável, né? Eu nunca tinha pensado em colocar quantos metros quadrados de projeto eu já tive, eu tinha tido a Uau! oportunidade de trabalhar, né? É, e quais eram as minhas capacidades. E nisso tudo, inclusive um storytelling, né, na hora de se apresentar, como é que você, da onde você veio, para onde você vai, quais são as suas competências, como você consegue comprovar isso, né, do melhor jeito, para fazer o interlocutor entender logo, né, com quem ele está falando e se vale a pena ou não continuar esse diálogo. Então essa foi uma outra coisa muito importante para mim, essas duas coisas. Deixa antes porque essas são coisas importantes, eu só queria Claro, sublinhar, vai, vai. ressaltar. Essas são coisas importantes, porque aquilo que eu sempre falo é, você pode ser um profissional muito, muito competente, mas se ninguém souber, ninguém vai te dar oportunidade, ok? Mas assim, você tem que saber se apresentar. Você tem que saber contar uma história, mas contar uma história no ritmo deles, na modalidade deles. Hoje eu estava preparando um cliente para uma entrevista de emprego. E é impressionante como, de repente, a gente faz as mesmas perguntas que se faz nos Estados Unidos, que se faz no Brasil, que se faz na Ásia.
mas aqui eles querem ouvir uma coisa diferente, né? Então a gente tem que entender o contexto e depois saber se apresentar. E essa coisa de mesurar é muito importante. A gente tá falando, tipo, medir, né? Que não existe mesurar, né? Essa coisa de medir é muito importante. Assim, dar em números, né? Como é que eu faço para explicar as minhas competências ou aquilo que eu sei fazer? Legal, Rafael, legal. Eu tô só ressaltando porque esses são pontos importantes e que fazem a diferença na hora que a gente tá falando com qualquer pessoa. Na hora que a gente está se apresentando, não é só na entrevista de emprego, não. É quando a gente está falando da gente. Né? Legal, legal. Pode continuar, Rafael, desculpa. Imagina, imagina. Para mim foram muito úteis também estudar um pouco mais, com mais critério, com mais atenção, os processos de seleção, né? Quando você ajudou a gente a entender como eram as entrevistas, enfim, como fazer, como apresentar bem o LinkedIn, o que é que o currículo, enfim, todas essas informações técnicas, né? No fim das contas, esses instrumentos mais técnicos foram muito importantes para mim também, né? Foram coisas que eu levei, que eu levo até hoje para o meu modo de trabalhar, enfim, com as coisas. Ai, ótimo, ótimo. Obrigada por ressaltar esses pontos, Rafael, que eu tive a oportunidade também de fazer comentários. Ok, então você fez o curso, levou essas informações para você, a parte de comunicação, toda a parte técnica, mas a parte de comunicação, de se apresentar, entender o mercado. O que aconteceu depois? Então, eu comecei a procurar trabalho de um jeito mais inteligente, né? Acho que a definição certa é essa, um jeito mais inteligente, você tem uma inteligência de objetivo, né? Maior. E isso me ajudou a entender, assim, com muita clareza como era o mercado italiano no desenvolvimento imobiliário. Primeira coisa que eu entendi é que desenvolvimento imobiliário, na época, se fazia quase nada aqui na Itália. Se fazia gestão imobiliária, que é muito parecido, mas enfim, não é a mesma coisa. Desculpa, Rafael. Eu tô rindo aqui porque às vezes a consciência, né? Aí tem quem que fala isso, que às vezes a consciência, sabe, ter consciência de uma coisa não é legal, né? Então eu tô falando, eu descobri aquilo que eu sei fazer, tipo, não tem na Itália. Então, assim, ó, legal, né? Nice. Não sei, às vezes ter a consciência não é que você não vai ter notícia boa depois, né? Mas Pois é. pelo menos você estudou o mercado e daí você pode tomar decisões, né? Exato. Então, aí eu entendi que tinha gestão imobiliária, que não era exatamente a mesma coisa, mas, enfim, as competências necessárias são as mesmas, praticamente as mesmas. Falei, bom, me interessa de qualquer forma. E aí depois a outra coisa que eu entendi é que é um mercado muito pequeno. Assim, o que eu falava na época eu falei, as vagas são poucas e estão todas preenchidas. Então, ali eu entendi, eu falei, ok, vamos continuar. Eu vou continuar pesquisando, vou continuar mandando as minhas candidaturas, vou continuar procurando gente no LinkedIn para conversar, não sei o quê, mas eu preciso me dar eu preciso ter uma deadline. E aí eu acabei decidindo, eu falei, então até outubro, porque ali era, sei lá, julho, né? Junho, julho, eu falei, setembro começa o novo ano fiscal aqui na Itália, porque eu não sei, talvez quem esteja acompanhando a gente em casa, aqui na Itália tem dois calendários, né? O ano tem duas possibilidades, tem o ano fiscal e tem o ano solar, né? O ano solar é aquele que a gente está acostumado, o ano fiscal começa em setembro e vai até junho, né? Na verdade um pouco antes, assim. Que é o ano de exercício, porque é quando são publicados os balanços, enfim. Então, quer dizer que em setembro, quando começa o ano fiscal, tem mais contratação, né? Julho, né, agosto para um pouco, porque a Itália para, mas depois em setembro retoma, tem mais contratação, e aí, agosto, as vagas estavam abertas, normalmente já estão preenchidas. Então, eu falei, então, até outubro eu continuo pesquisando. Até porque meu dinheiro não era infinito e eu precisava... Não é não, Rafael? Oh, infelizmente que não. chato. Pois é, também acho muito chato. E aí, até quando chegou dia 31 de outubro, fui pra cama, dormi, né? No dia 1º de novembro, eu acordei e falei, então tá, então eu vou voltar pro Brasil. Não achei um outro lugar para trabalhar aqui, não tem oportunidade, vou voltar pro Brasil, né? Vamos começar a arrumar as trouxas, né? Então, comecei a falar pro dono da casa que eu tinha alugado, falei pra minha família do Brasil, vou voltar, Eita, pros amigos, não sei o quê. eita. 15, nem 15 dias depois, 10 dias depois, me Para chamaram. tudo.
para tudo. Olha só. Não, vou fazer um pouquinho de drama. Eu assisti muito Netflix. Então ele veio aqui, estudou, fez todo. Você fez um ano de startup, né? Aí meio que É deu isso. certo, meio que não. Foi um teste. Aprendi Depois, muito, mas enfim. depois conseguiu trabalho na área, depois eles cancelaram o projeto. Você deu Pois uma é, deadline, a deadline chegou, começou a avisar, tô voltando pro Brasil. isso. Assim, como é que você se sentia naquele momento? Tô voltando pro Brasil. Então, por um lado eu estava aliviado porque eu voltava tranquilo, porque depois de aprender, enfim, inclusive foi muito importante tudo o que eu aprendi no curso, porque me ajudou a ficar tranquilo pelo fato de que eu tentei de tudo. Eu tentei tudo que podia. Então, assim, e se o mercado não tem vaga, não tem vaga, né? Assim, não dá para brigar com a realidade, não dá para dar murro em ponta de faca, né? Então, isso me aliviou muito. Eu falei, essa é a deadline e pronto, volto para o Brasil. E ia voltar para minha família, que eu estava com saudade, há alguns anos morando longe, tudo, Tava né, com a do Brasil. consciência, tipo assim, eu fiz tudo aquilo que eu tinha feito. Eu aprendi, você fez um curso, eu aprendi. É, Trabalhou em duas áreas. voltava com uma experiência bacana, tudo. Mas aí, assim, eu passava na frente do Duomo, eu falava, meu Deus do céu, como eu vou fazer sem olhar o Duomo? Aí andava por Milão, eu falava, nossa, essa cidade é maravilhosa. Dava aquela dorzinha no coração, assim. É. E aí E foram uns 10 Milão? dias assim. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E daí o que aconteceu depois desses 10 dias? Então, depois desses 10 dias, me ligaram da escola, da business school onde eu tinha trabalhado, propondo de ir trabalhar lá, E como fazendo o trabalho fazendo? que eu faço hoje. Ok. Fazendo o trabalho que você faz hoje, que é coordenador didático Então, acadêmico. o nome em italiano é coordinatore didattico. Em português, seria, assim, mais do que tentar traduzir o nome, eu acho que a melhor coisa é tentar explicar. Eu sou o gestor, o project manager do curso, né? Perfeito. Não sou um professor, eu sou o gestor. É a melhor maneira de Em uma, definir. em uma business school. Então, mas como é que foi para você? Já que a gente está falando de transição de carreira, né? Porque você, poxa, estudou o teu mercado aqui, viu que o teu mercado era bem pequenininho. E daí chegou uma proposta para trabalhar dentro de uma universidade que até então você nunca tinha trabalhado. Como foi para você essa oportunidade? Então, olha, esse período na Itália, até hoje, na verdade, assim, faz emergir algumas características, faz a gente tomar consciência de alguns traços da nossa personalidade e da nossa cultura também, né? Brasileiro é muito empreendedor, né? Assim, é um povo que vê uma oportunidade e se lança. E foi o que eu fiz. Ok. Porque, no fim das contas, eu falei, eu não tenho nenhum emprego no Brasil. Era 2017, não é que o mercado não estava cor-de-rosa lá, né? Assim, a empresa onde eu tinha trabalhado tinha o número de funcionários tinha diminuído a um quarto, uma coisa assim. Tava todo mundo segurando dinheiro. E aí aqui eu tinha uma oportunidade de trabalhar numa universidade, numa das principais universidades da Itália e da Europa, né? A maior universidade privada da Europa, Yes. num ambiente muito estimulante, que não era o meu background, mas trabalhar numa universidade, né, em contato com professores, com pesquisa, com estudantes, enfim, me parecia uma coisa muito desejável, assim, uma grande oportunidade. Eu falei, é uma vaga de 6 meses, né, porque eu entrei lá para cobrir licença, licença maternidade, né, de uma pessoa. Ok. E eu falei, então tá, vamos lá. Aí eu resolvi aceitar por conta disso, né? Por ser uma experiência, uma oportunidade bacana e por não ter no Brasil um trabalho. Ok. Não sei, vamos lá, né? Se eu não gostar, tipo assim, não é. Até casamento, eu ia dizer, não é casamento, mas até casamento a gente pode separar. Mas assim, vamos lá. Exato. Parecia, você fez os cálculos. A universidade, como você mesmo falou, privada, maior da Europa. Então, vamos lá, vamos ver o que foi. O que que acontece? E você já está ali, que eu acabei de fazer os cálculos, há 5 anos. E o Exato. que que aconteceu com essa mente de arquiteto? Conta aí. O que que aconteceu? Porque você fez uma transição andando, né? E o que que aconteceu nesses 5 anos?
Tipo assim, como foi para você? Como é que tem sido? Olha, eu falo e repito que não sinto a menor falta de trabalhar com arquitetura. Eu continuo amando arquitetura, né? Mas não tenho necessidade de trabalhar, de fazer projeto, não. Assim, como eu vejo que muitos amigos meus têm, como muitos arquitetos no geral têm, né? O pessoal me corrigindo. Eu sou da área de humanas, gente. Mas assim, a gente tá em 2022, ele começou em 2017. Não. São cinco, né? Fim de 2017, para dezembro. Então vai, 2018, 19, 20, 21 e agora 22 é o quinto ano. Exatamente, né? Então, tô ainda É. conseguindo. Vai, então, você falou que você não sente aquela falta, né, de trabalho, de arquitetura, mas fala um pouco, se você quiser, tá, Rafael? Se você quiser, a gente tá Claro. online, tem 29 pessoas, né? Mas assim, fala um pouco da nossa conversa que a gente teve no ano passado. Tipo, quando chegou esses 4 anos, que dúvidas você... Porque as pessoas também podem ter, né? Que dúvida Claro. você teve? Por que você me ligou? O que passou na tua cabeça? Então, no começo era vamos apostar nisso aqui, né? E vamos ver do que é que se trata. E eu dei muita sorte, porque é um trabalho muito bacana. Eu gostei demais desse trabalho. O ambiente onde eu trabalho é ótimo, as pessoas são ótimas, enfim. Ai, deixa eu E ele, corrigir. Você não deu sorte, não. Você se esforçou muito, você ralou, você é uma pessoa esforçada e você atraiu aquilo que você é. Desculpa. A gente calma não aí, pode dizer que é tá sorte. certo. Tá certo. E, e então eu Acabei fui te ficando, né? interrompendo. Desculpa, você Depois, estava dizendo que o ambiente era legal, que você gostou, sentiu à isso, vontade. um trabalho bacana. Então eu fui vendo que eu gostava desse, eu conseguia fazer, né? É uma outra coisa que é importante, que às vezes você até gosta do trabalho, mas você não consegue fazer. Então eu conseguia fazer e o feedback que começou a chegar dos chefes, dos colegas, é que eles estavam muito satisfeitos com o meu trabalho. Então esse é um estímulo para mim, né? Eu conseguia ser estimado, valorizado pelo trabalho que eu estava fazendo, eu tinha uma certa visibilidade, começaram a me dar mais responsabilidade. É, a pessoa a moça que tinha ido ter o nenê, né, estava em licença maternidade, voltou e quando ela voltou, eu continuei a ter os projetos, os cursos que ela, aos quais ela fazia a coordenação, continuaram comigo e ela começou a coordenar outros projetos. Até aí, olha, eu acho que eu passei há uns 3 anos ainda falando, ok, esse trabalho é muito bacana, estou gostando cada vez mais. E quando me perguntavam, inclusive, depois desse finzinho de ano aqui, que a gente começou a conversar e trabalhar bem, né, sobre essa consolidação da transição de carreira, ficou mais claro para mim. Mas eu até já falava para algumas pessoas, olha, não é arquitetura, mas eu faço uma coisa parecida com arquiteto, porque arquiteto tem que gerenciar diversas coisas ao mesmo tempo. Tem o tempo, os recursos, tem o dinheiro, tem diversos atores, né? Tem o cliente, tem o pedreiro, não sei o quê. Você tem que dar conta disso tudo, né? Se você faz obra ou se você trabalha no gerenciamento de projeto e etc., tem que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. E que é a gestão de projetos, no fim das contas, né? Mas eu não tinha essa clareza de falar que era project management, né? Enfim. E aí eu via que tinha essa similaridade. E eu entendia que é isso que eu gosto de fazer muito, né? Gostava de fazer isso no trabalho anterior e gosto de fazer no trabalho atual. Deixa eu te interromper, porque você está dizendo também uma coisa muito importante. Porque muitas vezes a gente acha que eu trabalhei como arquiteto e aquilo que eu aprendi na arquitetura, eu só posso usar na arquitetura. E não é verdade. Porque as nossas competências, elas podem ser transferidas para outros setores. Inclusive, hoje eu falei com as 400 milhões de pessoas, mas eu estava falando exatamente isso, né? Se uma pessoa organizada, se eu sei organizar coisas, eu vou estar organizando em qualquer área. Então, Uhum, eu posso fazer a mesma coisa com conteúdos diferentes. E muitas vezes a gente não tem ideia disso. Né? é A gente verdade. acha que aquilo que eu aprendi eu só posso usar na minha área. Não é verdade.
né? Tipo, se eu aprendi a organizar, fazer cálculos, né? Você trabalhava com business, você trabalhava com cálculos, você trabalhava com análise, né? Você trabalhava com, não sei, network, né? Planejamento, gestão de Prazo. projetos, prazos, você pode trabalhar em qualquer área que envolva isso, né? Tipo assim, se você gosta disso. Aquilo que eu tô querendo dizer é que a gente não joga fora nada. A gente sempre pode usar as nossas competências em outras áreas. E você começou seja, tipo, fazendo o teu trabalho, mas você começou a fazer esses links. Foi isso, Rafael? Foi exatamente isso. Até que chegou um ponto em que eu entendi que eu gostaria, eu ainda tinha na cabeça que eu queria voltar para o Brasil, né? Mas eu olhava para o Brasil, a situação econômica, enfim, comecei a entender, comecei a pesquisar no Brasil o mercado, como é o mercado da formação, da alta formação, né, da educação. Vi que não era a mesma coisa que é aqui na Itália. O tipo de trabalho que eu faço aqui no Brasil são duas pessoas que fazem, são duas figuras que fazem, né? Então, eu comecei a entender, a ver que a coisa não ia ser tão simples assim, porque tudo isso que eu adquiri aqui, né, tudo isso que eu construí aqui, essas capacidades, todas essa experiência, esse background que eu construí aqui, não ia jogar no lixo. Eu queria voltar para o Brasil com um modo de valorizar tudo isso, né? Então, comecei a estudar cada vez mais o mercado, ver quem eram os principais atores, os principais players do mercado, etc. Mas eu já tinha entendido que eu queria continuar trabalhando com isso, não queria voltar para o Brasil e trabalhar com arquitetura. Até que, no começo do ano passado, eu entendi que não, eu não queria nem mais voltar para o Brasil. Eu queria continuar na Itália, trabalhando nesse campo, né? Que foram os passos que eu fui dando, né? Foi amadurecendo essa transição de carreira, porque eu não tinha pensado, quero mudar de carreira, mas acabou sendo assim, né? Por essa questão do se ver uma oportunidade de se jogar, etc. Fui dando esse espaço, ok? Eu falei, eu descobri uma nova carreira, quero investir nela, quero continuar trabalhando nela, vim para um novo país, que não é meu país de nascimento, ainda que tenha todo o background cultural da família, etc. Mas não é o país onde eu nasci e cresci. E a um certo ponto eu falei, ok, eu também quero ficar nesse país. Então foram os passos, os degraus, não sei, dessa escada que eu fui subindo, até que, de novo, eu comecei a me sentir um pouco desafiado, né? E com necessidade de continuar a crescer sem ter clareza de qual seria o próximo passo. Então, o ano passado, depois que eu entendi, eu quero ficar na Itália, continuando a trabalhar na formação. Depois eu comecei a sofrer, porque eu falei, meu Deus, e aí o próximo passo? Eu sabia que eu tinha que dar um próximo passo, porque depois de 5 anos de trabalho nesse campo, com os 10 anos anteriores Anteriores. de trabalho no Brasil, com o trabalho em startup, com o master, assim, eu tenho uma seniority que não é a mesma que eu tinha quando cheguei na Itália, né? Então eu falei, eu preciso continuar a trabalhar com de acordo com as minhas capacidades, né? Assim, eu quero ter mais responsabilidade, quero continuar me desenvolvendo, quero me sentir desafiado. Só que eu não sabia, não conseguia decidir qual seria o próximo passo, para onde eu queria ir, né? Porque, inclusive, pela carreira, né, que eu acabei decidindo de seguir, pelas minhas características, pela história que eu tenho, eu posso fazer muita coisa. Não, eu entendi que eu posso trabalhar muitas áreas diferentes. Então, eu tinha essa dificuldade. Eu falei, não tenho clareza ainda, não consegui identificar quais são os critérios para decidir qual vai ser o próximo passo. Isso começou a me dar um pouco de angústia, né? E aí eu me lembrei de você. Verdade. E aí foi isso. Daí eu te procurei e falei, Marcelo, ó, aí tá acontecendo, você acha que dá para me ajudar? Falei, claro, menina, é fácil, né? É fácil agora. Peraí, respira fundo que a gente vai chegar lá. Então, a gente fez, assim, um percurso, né, de coaching carreira, né, de consultoria. Então, a gente analisou as competências, a gente realmente... Eu acho que a gente, por mais que você estava gostando desse âmbito, né, dessa área,
Mas assim, foi consolidada essa transição, né? Tipo, não, é Exato. realmente isso. Então, se é realmente isso, tem alguma coisa que está faltando? Quais são os próximos passos? O que que eu posso chegar? O que que eu posso fazer para chegar daqui a 5 anos aonde eu quero chegar? E a gente fez esse percurso. Eu acho que são duas coisas importantes. A primeira coisa, como é a área acadêmica, né? Porque as pessoas me perguntam muito, Marcelo, como é que eu faço para trabalhar? Como é? Eu posso entrar? Como é estruturado? É igual no Brasil ou não? Essa é a primeira pergunta. E a segunda Uhum. pergunta, já para criar a expectativa do pessoal, é o que que você diria para o Rafael que chegou na Itália 7 anos atrás? 8? Chegou 7 anos atrás. Chegou 7 anos atrás. Então, vamos primeiro na área acadêmica. Eu acho que essas duas perguntas são importantes. Eu não queria que terminasse o tempo sem a gente estar falando. Falar Claro, vamos sobre lá. elas. Então, me fala aí sobre a primeira. Como é a área acadêmica aqui? Olha, a área acadêmica na Itália, bom, a primeira coisa é que o nível das universidades, eu falo das universidades com que eu entrei em contato, né? Com as quais eu entrei em contato. Então, a minha universidade, a católica, os grandes players, né? Bocconi, Statale, Politécnico de Torino, Politécnico de Milão, enfim, é, Ca' Foscari. O nível é muito alto, assim, tem muitas instituições com nível muito alto aqui na Itália. Então, essa é uma primeira coisa que é muito positiva, né? A outra coisa que eu me dei conta, que é uma característica da Católica e de algumas outras universidades, não são todas, enfim, a Católica acho que é a primeira na Itália pela presença de empresas dentro da universidade, né? Então é isso. A outra coisa que é muito bacana é que em confronto, por exemplo, com a USP, que até acho que até mudou ultimamente, nem lembro exatamente, mas é, a universidade trabalha com, assim, estreito contato, juntinha com o mercado, né? Ela quer saber qual é a necessidade do mercado. E de repente, fazer colaborações, e o mercado ajuda a universidade, assim, tem essa contaminação que é bem bacana. Paradoxalmente, a universidade na Itália ainda é muito acadêmica, né? Teve essa mudança, mas a universidade é muito acadêmica. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, os cursos, né, não sei se quem está escutando a gente sabe como é organizado aqui na Itália, mas na Nos Itália conta. são divididos em dois níveis, né? É, a laurea triennale, que é a primeira que você faz, são 3 anos, que é o equivalente ao Brasil a todos os nossos cursos de graduação, né? Então, quando você vai se formar em arquitetura, em direito, enfim, são esses 3 anos. Depois tem mais 2 anos, que é a laurea magistrale, que é mais específica, que é o equivalente ao mestrado no Brasil. Então, em 5 anos aqui na Itália, os italianos já fazem a universidade e o mestrado, mais ou menos isso, né? Sim. E se arrisca de ter pouco contato com o mundo fora da universidade, com a prática profissional. É isso, não só com o mundo fora da universidade, não é esse. É com a prática profissional em si. Até porque o estágio se faz no fim dos 3 anos e no fim dos 2 anos. E a gente no Brasil está acostumado. Eu comecei a fazer estágio já no segundo semestre da faculdade. Então, se a gente termina a faculdade, a gente já tem 4 anos e meio nas costas de experiência. Então, essa é uma diferença, né? Do âmbito acadêmico. Outra coisa, eu não trabalhei nessa área no Brasil, né? Então, eu não consigo dar uma opinião muito contundente, né? Muito estruturada sobre o mercado universitário, acadêmico no Brasil. Mas aqui na Itália, uma outra coisa é que a idade dos professores é muito mais alta do que no Brasil, pelo menos me parece assim. E isso leva, assim, tem consequências, né? Assim, dependendo da área, assim, é um pouco mais engessada, assim, é, os postos estão preenchidos e são poucos, né? Assim, normalmente para abrir uma vaga é porque um professor se aposenta, enfim, tem essa Exatamente. essa Vamos só criticidade. explicar para o pessoal, né? Que a gente está falando que pessoas, tipo, muito maduras não conseguem transmitir conteúdo. A gente está querendo dizer que a pessoa fica como professor na mesma disciplina, fazendo a mesma coisa, por isso que não tem a renovação, até se aposentar. Então, esse até se aposentar
quem quer trabalhar, espera, envelhece, É, né? tem que esperar, tem que ser consciente dessa espera, tem que ser Exato. consciente dessa característica do mercado aqui. E a outra característica que eu acho que tem a ver com o mercado italiano é que para ser aceito, para ser levado em consideração, você precisa normalmente ser conhecido, né? Então, precisa ter alguém que te indique, né, que dê uma endosse a tua candidatura, né? Assim, mas olha, esse cara eu conheço aqui, ele é bom no que ele faz, ele é responsável, A gente etc. trabalhou juntos, ele fez um projeto para mim, ele, né, tipo, fez um projeto, mas assim, isso não tá falando de favores, a gente tá falando que a pessoa viu Exato, você trabalhando. É isso que a gente tá exatamente. querendo dizer. Porque é entre duas pessoas, assim, uma eu nunca ouvi falar, que tem um currículo do mesmo nível, assim, e a outra eu tive a oportunidade de ver de algum jeito, né, que ela é responsável, enfim, trabalha, eu vou escolher a pessoa que eu conheço, que é natural, né? E isso na Itália conta muito, assim, eu acho que conta muito mais do que conta no Brasil. Então, acho que já me fazendo o link para outra pergunta, Obrigada, se Rafael. alguém, se alguém quisesse trabalhar nesse mercado, né, assim, se eu 5 anos atrás, assim, arranje um jeito de se fazer conhecer. E isso quer dizer, sei lá, às vezes, de repente, até começar a colaborar pro bono, né? Faço, sei lá, 3 meses de experiência, até sem ser pago, ou sem ter um contrato tudo direitinho, assim, para fazer um período de experiência, aí eu posso ser conhecido. Aproveita todas as experiências de ser conhecido. Vai fazer um evento, vai participar de um evento, ou como ouvinte, ou até trabalhar, de repente, num evento do setor. Tentar, assim, ter essa clareza de enxergar as oportunidades de se fazer conhecer. Acho que é uma das coisas mais importantes nessa área, para entrar nessa área na Itália, que é bem fechada, né? Isso no geral, né? Se quer trabalhar como professor, que não é o meu caso, eu não sou um professor, aí tem que fazer todo o percurso, né? Assim, você tem que ser conhecido do teu professor, né? Então você já teve aula com ele, aí você foi fazer a tese, aí depois você virou assistente, pesquisador, pesquisador do primeiro nível, pesquisador do segundo nível, depois professor associado, até chegar a virar um catedrático, né? Um ordinário. Uhum. Mas falando da minha área, eu falo com um pouco mais de conhecimento de causa, é isso, é ser conhecido. E o que eu falaria para o Rafael de 5 anos atrás é: conheça bem aonde você está indo, estude bem, assim, sabe? Não vá só no impulso, não só na oportunidade, mas tem que conhecer o, o cenário bem, o ambiente, os atores, enfim, e a perspectiva de vida também, né? Porque levar em consideração que se você quer trabalhar naquela área, precisa investir para ser conhecido, talvez você vai passar um ano de adaptação que vai ser mais difícil, né? Colocar isso em consideração. E aí os frutos vão chegar depois do primeiro ano, depois do segundo ano, né? Porque senão você, se deparando com a dificuldade, se, desanima e desiste, talvez de alguma coisa, e o êxito positivo podia estar logo depois, sei lá, do pico daquela colina, né? Exatamente. Acho que é isso. Assim, obrigada, Rafael. Me fez lembrar uma coisa que eu digo para todo mundo aqui. Às vezes, os nossos primeiros trabalhos, eles podem ser na nossa área, tá? Porque a maioria, sinceramente, a maioria dos meus clientes e alunos, os primeiros trabalhos já são na área. Mas às vezes não é aquele contrato com um salário grande, indeterminado, aquela coisa maravilhosa. Às vezes é um trabalho na área que você, poxa, não estou ganhando aquilo que eu gostaria. Mas assim, o importante é começar. É que as pessoas conheçam você e conheçam o teu Hum, trabalho. E depois, assim, ó, o difícil, aqui que eu sempre falo, é você entrar no mercado de trabalho italiano. Permanecer é fácil.
É, Porque da coisa na coisa, entra o network, entra, as pessoas começam a te conhecer. Gente, até hoje, eu não tô brincando, as pessoas continuam me oferecendo trabalho, continuam. Marcelo, você não quer fazer esse projeto? Gente, mas assim, tipo, é impossível, eu tô trabalhando 10 horas aqui. Tô trabalhando até as 10h30, porque as pessoas, quando conhecem o teu trabalho, elas querem te envolver. Então, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta, última pergunta. uhum. Qual é o maior ensinamento? Aqui eu tô falando de viver e trabalhar na Itália, tá? Mas qual é o maior ensinamento que você teve nesses 7 anos? Eita. Eita, eita, pergunta pegou comigo hoje, né? O maior ensinamento de 7 anos, eu tô ainda, né? Desculpa, Rafael, mas assim, de vida, quais são o maior ensinamento? Pode ser dois, se não conseguir escolher um, mas assim, o que que o Rafael hoje ele é que há 7 anos ele não era, 7 anos atrás? O que você amadureceu? Qual é o teu maior aprendizado? Olha, hum, posso falar de alguma coisa que é muito grande. Se é o maior, eu ainda não sei, teria que pensar um pouco mais. Mas eu acho que com certeza humildade, assim, sabe? Não é que eu fosse prepotente, soberbo demais antes, mas quando você está num país que não é o teu, quando você tem que viver e trabalhar numa língua que não é a tua língua materna, com pessoas de uma cultura que ainda que seja próxima, não é exatamente a tua. Você ou bate muito a cabeça, dá muito murro em ponta de faca, ou você é humilde o suficiente para entender que você sabe pouco, assim, que você está ali para aprender, né? Que você tem que estar atento diante das coisas que estão ali, das pessoas, do país em si. Como isso eu ficava muito bravo, porque as coisas não eram como eu estava acostumado, não eram como eu pensava que seriam, né? Interessante. Até isso da cultura italiana, né? Porque a minha família é de origem italiana, mas do sul, né? E aí junta com o fato que brasileiro é muito mais parecido, muito mais próximo culturalmente, pelo menos eu acho isso, com o sul da Itália do que com o norte. Eu chegava aqui e falava, mas quando você achava que era parecido, não era parecido. E quando você achava que era diferente, era muito parecido. E aí essas coisas me deixavam doidinho, assim, né? Então, com o tempo, acho que o principal ensinamento é esse, assim, é uma humildade de que eu tô aqui para aprender, tem que estar com olhos e ouvidos e coração muito aberto, porque normalmente as coisas não são como a gente quer e como a gente espera. Legal, Rafael. Então, entender que existem processos diferentes, né? Existem mentalidades diferentes, existem formas diferentes para fazer e tá aberto, né? Isso não significa dizer que você não pode dizer a tua, que você não pode discutir, mas é aquela coisa Claro. de vamos estar aberto, né? Vamos se abrir, open, Isso. ser humilde. Legal, legal. Então, gente, vamos ser humilde aí, né? Rafael, assim, ó, muito, 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 muito obrigada. Porque depois de trabalhar o dia inteiro, ele ainda veio aqui contar a história dele, dar muitos insights. Eu até anotei aqui, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Um beijão e a gente vai se falando. Tchau, tchau.